Abra a tua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, que diz assim, João 14: não se turbe o vosso coração. Glória a Deus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! É que isso aqui, aleluia! Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Já bateu palma dentro do vovô? Vamos bater palma aqui desse tipo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia! Eu fico sempre falando que ele nós todos, né? Na pregação do mais bom, a voz que a gente deu da gente é uma voz boa, né? Quem sabe lá mais tarde a gente precisa de uma voz dentro do microfone. Gente, aqui nesse versículo, nesse capítulo, é a última ceia, antes da crucificação de Jesus. E o clima aqui, o momento aqui, havia muita incerteza missionária história, havia muita dúvida, porque Jesus vinha falando para eles: olha, gente, eu vou partir, eles vão me prender, eu vou ser crucificado, e eu vou morrer. E os discípulos, o evangelista João, não aceitavam isso, eles não entendiam o que é isso, porque os discípulos entendiam que Jesus era o libertador de Israel. Nessa época aqui, Roma era o império dominante do mundo. Então Israel era dominado por Roma. Roma deixava Israel fazer a sua religião, fazer a sua administração política. O que Roma queria de Israel? Queria o dinheiro, os impostos de Israel. Então Roma precisava do dinheiro para manter o seu império. Então o povo ali de Israel entendia que Jesus era o libertador de Israel. Havia uma esperança chamada esperança messiânica. O povo de Israel achava que havia um grande libertador da linhagem, da descendência de Davi, que ia ser um grande guerreiro, um grande general, ia libertar o povo de Israel do jugo romano. E os discípulos também entenderam isso. Só que Jesus ia falando para eles: não, eu não sou simplesmente libertador, eu não vim para fazer uma revolução, aleluia, eu vim para salvar o mundo, aleluia, aleluia. Jesus não é um mensageiro político, Jesus não vem trazer um sistema de governo do mundo, Jesus vem trazer a salvação, aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho, aleluia. Aleluia! Hoje tem alguns ministérios, eu respeito, eu entendo, concordo com as coisas, mas hoje tem ministérios envolvidos com políticos, estão apoiando o candidato A, o candidato B, estão trazendo ele para os públicos, ele está se apresentando, está trazendo projetos, está tudo certo, tem que ser pessoas realmente que têm uma consciência cristã para governar o mundo. Mas a igreja tem que entender que a política não é para a igreja é para anunciar o Evangelho. Aleluia! Aleluia! Tem gente que às vezes vai mais atrás de pessoas para voltar no candidato deles e propriamente falar de Jesus. Não tem nenhum problema se você gosta do vereador, do governador, do presidente, ou se você diz: olha, falta nesse camarada não tem nenhum problema. Mas o tanto que você fala daquele candidato vale o dobro de Jesus Cristo para as outras pessoas. Aleluia! O seu político, candidato, vereador, você não pode buscar tudo que ele exerce, o político pode fazer uma certa mudança na vida da pessoa. Ele quer melhorar a saúde, ele quer melhorar a educação, ele quer melhorar o governo, ele quer melhorar várias situações da violência, quer acabar com a violência, mas a única pessoa que pode trazer a verdadeira mudança para esse mundo é Jesus Cristo. Aleluia! 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 E os discípulos achavam que Jesus era o grande libertador de Israel. Aleluia! Jesus
Eu não vim libertar Israel. Eu vim fazer algo muito mais que trazer uma filiação partidária. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus estava incomodado. Ele estava incomodado com aquela palavra de Jesus. Porque Jesus, gente, você tem que entender o seguinte: Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Senhor. Ele é a pré-existência que o Evangelho de João fala. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é antes de tudo. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele não existiu a partir do nascimento dele, de Maria. Ele já existia antes, na eternidade. Aleluia! E eles olhavam para Jesus como um homem. E Jesus, um homem, tinha todos os sentimentos que eu e você temos. Entenda isso. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele tinha todos os sentimentos e as paixões que nós temos. Por que Deus vai fazer isso? Deus queria alguém para interceder por mim e por você. Quem é Deus agora? Deus queria alguém para interceder por mim e por você, para entender a tua luta, para entender o teu sofrimento e dizer: Pai, eu sei o que ele está passando. Porque quando eu estava na terra, eu passei isso também. Aleluia! Aleluia! Por isso que ele escreve a sua carta. Aleluia! Trazer toda a vossa ansiedade aos pés de Cristo. Aleluia! Aleluia! Jesus fez isso. Aleluia! Vamos orar isso. Isso é poderoso. Começa a praticar isso aqui, ó. A palavra é prática. A palavra de Deus é para nós praticar. Começa a praticar isso aqui. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele disse: quando orares, pode orar na igreja, não tem problema nenhum, tá? Faz parte orar na igreja. Mas ele fala principalmente: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora no teu pai que vê o secreto. E o teu pai que vê o secreto, ele te recompensará. Aleluia! Aleluia! Sabe onde é que está a vitória do crente? No secreto do Senhor. A porta fechada. É só tu e Deus. Tem coisa que tu vai falar para o pastor vai poder te ajudar, vai poder te ajudar. Tem coisa para falar para mim, eu não vou ter solução. Mas quando tu entra no teu quarto, aleluia, aleluia, e coloca os pés de Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vitórias a igreja não conquistou, quantas vitórias a igreja já conquistou, trazendo o problema aos pés de Cristo. Aleluia! Aleluia! E Jesus, como homem, tinha todos esses sentimentos que nós temos também. Sabe, ele nunca pecou. Pedro disse que da sua boca não houve engano, então ele nunca pecou. Ele foi o cordeiro, o irmãozinho falou aqui, ele foi o cordeiro perfeito para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Aleluia! 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 Irmão, nós somos salvos, não por causa de uma religião, mas somos salvos por causa de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! A vida do crente é Jesus. Tem os ministérios, eu respeito aqui o ministério do pastor Antônio, aqui, pastoreia, com todo respeito ao ministério, mas a vida do crente é Jesus. Aleluia! Aleluia! Olha, o salmista já profetizava: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. Aleluia! 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 Quero que rouba a tua vida, vem aqui para o ministério do pastor Antônio, ele está ficando amém, vai ser isso. Mas que algo muito melhor do que o ministério do pastor Antônio, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Eu não te ofereço um pastor perfeito, com todo respeito. Não te ofereço irmãos perfeitos. Não te ofereço um circulação perfeito. Não te ofereço uma religião perfeita. Eu te ofereço Deus perfeito, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu fazia sexta-feira, mano? Antes de me converter, eu jogava bola lá no colégio chamado Overstein. Eu jogava das 7 às 8. Eu ia conseguir tomar um banho para chegar às 8h30, antes das 8h30 no bar, para ficar bebendo até não ter mais hora para sentar. Essa é a minha vida. E eu achava que estava tudo certo. Estava tudo bem, porque eu trabalho no roubo, no mato, sou casado, no carreira toda. Não tem problema nenhum ficar no certo tomando cerveja, aleluia. Como eu estava enganado, aleluia. Aí um dia eu fui no culto dos crentes, eu tinha do lado da igreja, aleluia. E aquele dia a palavra falou comigo. Eu não fui mais o mesmo, aleluia. Eu não fui mais o mesmo. Aí a partir daquele dia, o futebol não tem nada com o futebol, até não era minhas vezes. O futebol não tinha mais a mesma graça. O gol que eu fazia parecia que não valia nada. A cerveja que eu tomava não tinha mais gosto. Eu dizia: o que está acontecendo?
Jesus Cristo me chamou, o Jesus Cristo me chamou nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! E é para você, essa não que eu parei, tá? Aí eu estava meio que eu cheguei com a família de volta, aí eu peguei, peguei Dorinha, de madrugada eu acordei, duas mãos sobre em cima de mim assim, mano. Aí eu disse, meu Deus, olhei assim, minha esposa, olhei pro Cristo, meu Deus, eu não sei, estou deixando a minha esposa doida, mas ela estava me intercedendo que me transforme no marido, transforme no marido, e hoje eu estou aqui, aleluia! Esse vai cantar lá louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então continua orando, continua apresentando esse camarada para Jesus, aleluia. Na hora certa, aleluia. Essa barreira vai cair. Não vai de oração, para Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí estava preocupado. Estava preocupado com o que ia acontecer. Se o nosso mestre, que era pastor libertador, o cara que libertar Israel vai morrer, vai embora, o que vai acontecer? Aí Jesus lançou uma profecia para eles. Não uma profecia, há uma certeza eterna. Jesus fala algo para eles, porque quando ele fala assim, não se turbem os vossos corações. Essa palavra turbar quer dizer, não fiquem ansiosos, não fiquem incomodados, não fiquem preocupados, não fiquem temerosos, não turbe o vosso coração. Mas como é que eu vou turbar, para morrer? Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, para que onde eu esteja, vocês vão dar também. Essa promessa é mais é para os discípulos, nós também. Onde Jesus vai estar, nós vamos estar também. Aleluia, 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 aleluia. Você que gosta de chimarrão, eu não sei se vai ter chimarrão lá, mas vai ter algo muito maior. Vai ter a glória de Deus para nós, a glória. Aleluia, glória. Glória. Eu trabalho em home office, sou chique agora. Sou home office agora. Sou chique, né? Deus abençoe. Aí eu estava ali trabalhando no computador, no meio da semana, eu estava ali com mouse ali no computador, aí eu estava ali sozinho ali na minha sala, né? E eu estava ali no mouse ali mexendo, olhando no computador, e eu comecei a conversar com Deus, faço muito tempo trabalhando, eu estou sozinho. Deus, eu comecei muito os meus porquê, os meus pra quê, as minhas limitações, as minhas habilidades, e tem coisa que eu quero fazer, Deus não precisa, Deus isso aqui, isso ali e tal. De repente, o Espírito Santo deu uma imagem assim como um flash, lembra aquela câmera? Lembra aquela câmera do flash, o olhinho ficava vermelho? O olhinho ficava vermelho quando vem uma foto, né? Era tipo um flash assim, foi muito rápido, e eu fiquei parado assim, eu vi o coral celestial. Glória! Glória a Deus! Eu vi o coral celestial, aleluia! Glória a Deus! Eu me vi ali naquele coral, eu estava com uma veste branca assim, uma sogra comprida, o meu cabelo era bem pretinho assim, um pouco mais pretinho que esse cara, lá no marido. Estava bem pretinho assim, e eu fiquei parado assim, eu fiquei parado em minutinho assim, eu já levantei os braços e comecei a dar glória para baixo, e comecei a dar glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, aleluia. Gente, o que nos espera é muito melhor do que qualquer coisa que glória, aleluia. Aí na hora que o Espírito Santo lembrou daquela passagem de Paulo que vem em Coríntios, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, está preparado para aqueles que amam a Deus. Essa melhor paisagem que um dia lá no céu é muito melhor. Sabe aquele melhor louvor que você aqui na terra? Lá no céu é muito melhor. Aleluia! Aleluia! Sabe aquele prazer, aquela felicidade que tivesse no teu coração aqui na terra? Lá no céu é muito maior. Aleluia! Não larga de Jesus, aleluia. Mas meu Pedro, eu ainda tenho problema, eu ainda tenho dificuldade, tem coisas que eu quero parar e não consigo. Não larga de Jesus, mas tem coisas que eu tenho que perdoar. Não larga de Jesus, porque o Espírito Santo, na hora certa, vai fazer a obra. Aleluia. O Espírito Santo vai fazer a obra. Sabe por quê?
porque Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Deus não quer perder ninguém. Não quer perder ninguém. Paulo falou na carta de Timóteo, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvos. Deus não quer perder ninguém, aleluia. Aí quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Eu já me vejo lá, sentado lá, eu já me vejo lá na minha casa, com a perninha, passando a perninha, e olhando assim, meu Deus, coisa linda. Aí eu disse, pastor Antônio, vem em casa, tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola é muito melhor ainda, aleluia. Vamos fazer um churrasco aqui, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Passa essa perna. Ele cai, Jesus quer levar o povo santo, zeloso e de boas obras para o céu, aleluia. Aleluia. Para cada dia mais, se prepara, Jesus está voltando. Essa palavra morada, ela quer dizer mansão, mas não a mansão que nós entendemos aquela coisa de ostentação. A mansão ali, que fala da grandiosidade que é aquele lugar. Aleluia! E a palavra mansão ali também significa um lugar para tu ir e morar para sempre. Aleluia! Aleluia! Por que eu estou contigo na casa própria, na casa minha aí embaixo da mecha, a contigo na casa própria, e diz assim, não, aqui é minha casa e aqui eu vou ficar até o dia que eu partir dessa terra. Então entenda, essa mansão celeste, irmão, é a casa onde eu e você vamos morar para sempre e ninguém vai despejar. E lá não é entendeu? Lá não tem como. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Você está preparado para se mudar com Jesus? Glória! Glória a Deus! Você está preparado? Aleluia! Eu não sei porquê, eu não sei. Não te preocupa. Nessa noite, como eu já falei aqui, entrega todo o teu caminho. Meu Deus do céu, obrigado, Espírito. Chega a deixar tudo, as tuas angústias, as tuas dores, as tuas limitações, os teus problemas. Deixa tudo no altar de Deus nessa noite. Aleluia! Hoje é a noite da tua vitória. Abacá, pastor. É a noite da tua vitória. Aleluia! Eu prego Deus vivo. Eu prego Deus vivo. Eu prego não Deus que morreu na cruz. Eu prego Deus que ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! E está vivo para sempre. Aleluia! E mora dentro de mim. Aleluia! Mora dentro de nós. Não vamos unir. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Sabe que está feliz? Quero ele convite para comer um bolo de morango, glória. Está feliz? Jesus está dentro de ti. Sabe aquele dia que o seu patrão comeu o pagamento para fazer as comprinhas lá nas festas dela? Jesus está dentro de ti. Agora sabe aquele dia que está bravo, está bicudo, está triste? Jesus está dentro de ti também. Aleluia! Porque ele prometeu, eis que estarei convosco. Aleluia! Lá em Mateus, capítulo 8, eis que estarei convosco. Quanto tempo? Só no culto? Não. Todos os dias em nossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia! 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 Jesus está com vocês, irmãozinho abençoado. Jesus está com vocês, irmão. Com você, André. Com você, igreja. Jesus está com você. Aleluia! 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 Aí ele diz, Jesus fala, vocês sabem para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé, né, que é símbolo de incredulidade, ele não creu que Jesus ressuscitou, o Tomé é símbolo de incredulidade. Senhor, a gente não sabe onde é que vai, como é que vamos saber o caminho? Então Tomé é um cara muito fraco, ele queria a resposta, se não tinha nada de errado querer a resposta. Por que Tomé queria saber o caminho? Porque ele queria estar junto com Jesus. Não é porque ele duvidava nesse momento aqui. Ele queria estar junto com Jesus. Jesus é o caminho que vai estar. Eu quero estar lá também. Eu não quero ficar de fora. Aleluia. Não fique de fora. Aleluia. 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 Não fique de fora. Aí quando Tomé fez essa pergunta, Jesus fala essa poderosa declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Aleluia! Os discípulos, Tomé foi se expressou, você não sabe o caminho, mas eu penso que os discípulos também não vai saber o caminho. Aí quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está trazendo para eles algo tão poderoso, que ia mover eles o resto da vida deles até o dia que eles partissem da terra, até o dia que eles cumprissem o ministério deles aqui na terra. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo que ele mesmo é o caminho. O caminho, você tem lugar para caminhar. Eu quero chegar lá na porta. Então eu tenho que tomar esse caminho aqui. Porque o meu alvo é o Antônio. O meu alvo é a porta. A minha meta é lá na porta do Antônio. Então eu tenho que tomar esse caminho. Então quando Jesus diz assim, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá está o pastor Antônio, diz a Deus. Lá está Deus. Aqui está Jesus. Aleluia. Vem cá, só. Aqui está o jovem. Como é que é o nome? Alexandre, então Alexandre. Aí o Alexandre quer encontrar Deus. Aí está aqui Jesus e pega ele pela mão. Vem cá, Alexandre. Eu sou o caminho. Vamos até Deus. Eu vou te levar até Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus te leva até Deus. Aleluia. 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 Todo respeito. Tudo certo? Deixa Deus te usar. Aleluia. Jesus é o caminho. Com respeito à religião evangélica, a religião evangélica não é o caminho. Ela mostra o caminho. Aleluia. A religião protestante não é o caminho. A religião católica não é o caminho. As placas não são o caminho. Elas só trazem para nós conhecer o caminho. Mas o caminho até Deus é só Jesus Cristo. Aleluia. Não tem outra forma de chegar até Deus se não for o Jesus Cristo. O seu pastor vai te aconselhar, o seu pastor vai te ensinar. Vai lá acabar com o café beleza, né? Vai lá acabar com o café beleza. Aleluia. Então ele vai lá te visitar. Mas quem vai te levar até Deus é só Jesus Cristo. O caminho é Jesus. O caminho é o Alfredo. Meu Deus, se fosse o Alfredo, quanta gente aqui desviado. Mas o caminho é Jesus. Aleluia. Aleluia. Todos os discípulos, igreja do Senhor, andem no meu caminho. Eu tenho certeza que eu vou falar. Foi Jesus que trouxe para esse caminho. Sabe, Deus usou uma pessoa, Deus usou um homem, usou um profeta, usou um pregador, seja o que for, Deus usou alguém no ministério, sim, mas quem te trouxe para esse caminho foi Jesus Cristo. Usou um homem, usou uma mulher para pregar, não importa. Quem te trouxe foi Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro da minha fase aí, quando eu fiz Jesus, que eu fiquei no culto. Eu estava numa festa. Dos amigos meus. E eu estava naquela guerra interior, aquela guerra interior. No fundo, nem fumava nada, eu só tomo uma cervejinha, eu só tomo uma cervejinha, não tomo uma patada errada, nem traia minha esposa, né? Olha, isso, assim, não traia minha esposa, né? Não era assim, eu estava numa festa dos amigos meus, jovem, aleluia, e olha só, era aniversário do meu amigo, meu melhor amigo, Coutinho era aquele, aí tinha um outro que era o Pipi, aleluia, e todos nós jogávamos time de futebol, que ainda tinha o Banana, aleluia, o Coutinho e o Tuca, era uma salada, e estava eu envolvido nesse mundo, aleluia, eu estava nessa festa, todo mundo aí tomando cerveja, surgindo, falando um monte de cobiça, achando que as músicas do mundo, eu estava nessa festa, ele fez isso, uma coisa funcionava no celular, todas as pessoas daquela festa, todas as pessoas foram para um canto da casa, todas, foram todas para um canto da casa. Eu fiquei sozinho no outro canto, sentei para ver se eu estava sozinho. Aí eu tomando uma escola, eu tomando uma escola, comecei a falar com Deus, eu assim, eu virar crente aqui. Você não mata, não rouba, não dá, para que virar crente? Eu sou uma pessoa boa, não, agora eu quero dar joguinho. Aleluia, por que tem que virar crente? Aleluia, aí tu olha aquela escola, de repente o Espírito Santo veio aqui, aleluia, o Espírito
Espírito Santo veio ali, começou a falar comigo, não pergunto como é que foi, eu pergunto como você chegou lá. Sabe que Jesus começou a dizer que me amava, que tinha um plano na minha vida, aleluia. Ele não invadiu a minha vida, ele não me obrigou a nada, ele só me disse que ele me amava e queria mudar a minha vida, aleluia. E naquela hora, a declaração de amor dele foi tão poderosa que eu me apaixonei por ele também, aleluia. Ele deixou a máquina da escola ainda. Eu levantei aquela escola vazia de água natural. Ele disse assim: Jesus, essa aqui foi a única bebida que eu tomei na minha vida. A partir de hoje eu sou teu, aleluia. Que é teu, fingindo de 1999, aleluia, aleluia. E vou até hoje com Jesus, esperando o dia da sua volta para tomar posse da minha glória. Aleluia. Por isso que eu digo: Jesus, quando nós oramos, Jesus vai em qualquer aleluia. Não tem um Jesus, não é esse. Às vezes a pessoa que você vai estar numa balada, está numa brincadeira de droga, tudo bem, você vai cuidar para ir nesse lugar. Mas entenda o seguinte: você orando, a sua oração vai até lá e Jesus vai fazer a obra do coração daquela pessoa. Então ele é o caminho. Aí quando ele diz: eu sou a verdade, é poderoso. Não é algo que alguém falou que é correto, não é algo que alguém viu que está certo, não é um testemunho que alguém disse, não é alguma coisa que alguém falou, tipo, aqui a igreja é branca, isso é uma verdade. Não, mas entende, quando Jesus disse que ele é a verdade, ele é a verdade do próprio Deus que criou para essa terra, aleluia, aleluia, é a verdade. Não é uma religião mentirosa, não é uma placa que só quer saber de coisas erradas, aleluia, e Deus, aleluia, eu sou a verdade, aleluia. E se nós estamos baseados em alguma coisa, é na verdade de Deus, Jesus Cristo, aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, o caminho é ele. Ele diz: eu sou a verdade. Então, quando você anda nesse caminho, você vai andar na verdade. Quando Deus explicar Chico, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia. Ele libertou, não foi uma religião. O que ele libertou da bebida, do fiado no boteco, foi a verdade, que é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o caminho. Ele é a verdade. A verdade que permanece para sempre no céu. Para sempre. Aleluia. Aleluia. Alguém fala alguma coisa, aquilo vai se sustentar até o dia que ele estiver vivo. Quando ele morrer, ninguém vai lembrar mais. Mas Jesus, quando vai dizer a verdade, aquilo é eterno. Aquilo nunca vai se acabar. Aquilo nunca vai passar. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Jesus mesmo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. As palavras de Deus nunca vão passar. O dia dele, credo. Aí um filósofo ateu direto, ele, no final do século XVII, ele pegou, na maioria de todos os ateus, filósofos, todo respeito em ateus, mas tem que ser lindo, para mostrar o poder da palavra de Deus. Aí as pessoas levantam um grito e dizem assim: ó, daqui a 100 anos, a Bíblia vai ser um livro de museu, ninguém vai mais ler. Brindaram, viram, roubaram, exatamente 100 anos depois, dentro da casa desse homem, tinha uma grata, só que ele viu Bíblia Sagrada. Aleluia! Que Deus ninguém zomba. Que Deus ninguém zomba. Se você alguém zombando de Deus, das coisas de Deus, vai viver e pede a misericórdia de Deus na vida dessa pessoa. Pede a misericórdia de Deus. Quem já ouviu falar do cantor de Azusa? Já ouviu falar? Ainda estou muito famoso nos anos 80. Ele foi para o AIDS, né? Aquela vez que não tinha cura, hoje tem tratamento. Mas aquela vez que não tinha cura, e no show dele, ele pegava um cigarro de maconha, e ele pegou, deu uma tragada, soltou e disse assim: gratídeos. Você vai dizer isso, gratídeos, aquela frase de maconha. Não que Deus colocou a AIDS nele, não estou dizendo que Deus não castigou ele. Não estou dizendo isso. Foi ele que fez ele pegar e foi a vida que ele tinha de ter vários relacionamentos. Ele não se importava com isso, não estava com condição nenhuma. Então ele pegou AIDS. E ele era muito incrédulo, ele não era cego assim, mas ele não acreditava na religião, não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia, nada. Só que quando ele estava ali, começou a ficar muito doente,
precisava ter um acompanhamento, olha como Deus é misericordioso. Deus enviou uma enfermeira crente para cuidar dele. Deus enviou uma enfermeira crente para cuidar dele. E ela pregava o evangelho para ele. E ele partiu o salmo da honra e glória do Senhor Jesus. E ela escreveu um livro sobre essa experiência. Não lembro o nome dela. Depois eu ela contando toda essa experiência do processo, ele muito irado, muito bravo, não queria saber de Deus, Deus com muita sabedoria para ela. Ela pregou o evangelho. Isso eu volto a dizer, não tem coração de pedra que Deus não quer. Aleluia! Isso é verdade. Ela chegou com o sistema religioso para essa enfermeira. Ela chegou com a verdade. Jesus Cristo. Aleluia! Eu sou o caminho. Você está nesse caminho? Glória a Deus. Como você está nesse caminho? Glória a Deus. Deus quer nos aprumar. Só aprumar. Deus quer botar nós no prumo, Deus quer botar nós no prumo. Deus quer botar nós no prumo. No prumo, aleluia. Deus quer botar nós no prumo. Então, como é que nós estamos nesse caminho? E nós estamos vivendo essa verdade. Deus não está cobrando. Eu não gosto do evangelho de cobrança. Deus não está cobrando. Deus está falando como um pai que ama o seu filho. Como um pai que quer meu filho melhorar. Como um pai que quer meu filho estar mais perfeito na presença dele. Deus não põe a ferida na ferida de ninguém. Deus coloca o seu bálsamo para curar a ferida e melhorar o camarada. Aleluia. 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 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a nossa escolha? Qual era a nossa vida antes de conhecer Jesus? Quem que nós é? Nós estávamos aqui. Vamos fazer a nossa. Aleluia. Cara, nós somos na Bahia, né? Aleluia. Já deu testemunho aqui? Já deu testemunho aqui? Ela pegou lá e deu testemunho. É aquilo que faz aquilo que Deus faz na vida do ser humano. Aleluia. Está fazendo ainda. Está fazendo ainda. Vai ter processo que tu acha que tu vai conseguir passar. Aleluia, meu Deus. Vai ter processo que tu acha que tu não vai conseguir passar. Mas Deus vai fazer passar por processos para tu chegar a níveis maiores. Aleluia! Tu sabe que Ele tem um diferencial contigo, essa chama que arde no teu coração. Aleluia. Não porque tu chegou ali, colocou algo, tu tocou. E foi o Espírito Santo que fez na tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele quer ir a níveis muito maiores do que tu sonha. Só que vai ter um processo que vai parecer que é motorismo. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aceite o processo de Deus, Macário. Viu, irmão? Divaldo? Aceite o processo de Deus. É bonito, mas tem duas coisas maravilhosas no processo de Deus. A gente não passa sozinho, ele passa sozinho, é uma coisa boa. E outra coisa, esse processo tem que crescer na presença dele. Aleluia! Mas a gente crescer na presença. O Davi falou, na minha angústia. Olha só, Davi falou no Salmo 40. Na minha angústia eu orei ao Senhor. E Ele ouviu a minha oração. Me tirou de uma lamaçal de charco de lodo. Aleluia. E colocou os meus pés sobre uma rocha. E colocou um cântico na minha boca. Aleluia. Aleluia. Davi passou por um processo terrível, mas foi um homem segundo o coração. Aleluia! E através da descendência dele, André, veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, qual é a nossa vida? Qual é a nossa vida? O que é a nossa vida antes de Jesus? Aleluia! Então nós entramos nesse caminho, Aldete. Entramos nesse caminho. Estamos vivendo essa verdade. Agora é uma novidade de vida. Aleluia. Olha, aleluia. Essa palavra novidade. Sabe aquele que de manhã assim, está chegando no inverno. Está chegando no inverno, eu estou. Sabe aquele que se acorda e
sente aquele elemento que nos tira mais assim, né? Sente aquele frescor da manhã, que parece que o dia nunca amanheceu daquele jeito, sente aquele frescor do sul. Essa é a novidade que Deus está falando. É aquela sensação de tudo novo. É aquele cara que está negócio que comprou e tem aquele cheirinho de novo. Então, aqui quando a palavra diz, é novidade de vida, é tudo novo. Aleluia. Dá um pouco lá em Coríntios. Sim, quem está em Cristo, olha só. Quem está em Cristo, nova criatura. Glória, se passaram, aleluia. Eis que tudo fez novo, aleluia. É vida nova, glória, é vida nova, é vida nova. Por isso mesmo Jesus falou: o ladrão não vem senão roubar, matar, respirar e bate no peito. Não sei se é Deus, quer fazer isso, tá? Aí bate no peito. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Essa abundância é uma coisa que nunca acaba, é um celeiro que não tem fim. Então a vida que Jesus dá é muito melhor do que a vida que o mundo dá. Aleluia! O irmão meu aqui, aleluia, no mundo 3 aflições, mas tem comando. Eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E não é capa vida. Tem que melhorar ela. Meu Deus do céu! Deus quer transformar você numa pessoa tão poderosa na presença dele, tão íntima. Sabe o que eu disse, Bia? Eu sabia que essa entendimento aí. Eu vi uma moça falando de uma luva. A luva foi olhada para a mão de Israel. A mão. A luva foi criada para a mão e Israel. Então a luva, Alexandre, sem a mão, não é nada. Não serve para nada. Fica murcha, fica ali. Aí aquela moça falou assim: nós, olha que poderoso isso, nós fomos criados, nós existimos para que Deus morasse dentro de nós, assim como a mão entra nessa luva. Então Deus quer morar muito mais intimamente. Deus quer morar muito mais perfeitamente. Deus quer morar muito mais pleno na minha e na tua vida. Glória a Deus agora. Glória a Deus. Se parou para pensar nisso. Aí eu li João 10:30. Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Aí eu pensei, mas eu nunca vou chegar nesse nível. Olha, Jesus era homem. Como homem, ele chegou nesse nível. Ele chegar e dizer: eu e o Pai somos um. Tamanho do nível de relacionamento. Por isso que Deus falou lá em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, e subirá sua mulher, e será uma só carne. Para entender o nível de relacionamento que é um homem e uma mulher. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é o nível de intimidade que Jesus tinha com Deus. Aleluia! Glória! Aleluia! Gente, tem uma coisa que eu quero mais de Deus. Eu sou fominha de Deus. Eu era louco para colocar ele atrás de uma bola. Eu não podia ver uma cerveja que eu já queria tomar. Aí Deus me libertou disso tudo. Agora eu quero Deus. Eu quero poder ficar melhor que a cerveja, ficar melhor que o futebol. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Então, olha, mãe, que a tua vida. Olha, tua vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória. Vai, caralho. Eu já vi. Abaixou da grande mistério, mano. Grande mistério. Desde o lugar que tu vai, ninguém vai entender o mistério que Deus tem contigo. Mas vive esse mistério. Vive esse mistério que Deus te deu. Aleluia. Porque eu ouvi Jesus falar que ele expulsava demônio por Deus levou para cima. Falaram de Jesus. Eles quiseram falar comigo, dando suporte a agora ele dessa de hoje, enchia a cara, agora é normal. Agora vem para Jesus, eu como foto, para mim, eu sou louco, eu quero ser louco, aleluia. Tem que ser doido comigo, aleluia. Pensa bem, vamos orar, aleluia. Aleluia.